Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 6. Isaías 6, versículo 3. Esse mês vamos concentrar sobre esse tema. Manda a tua chuva. Parece ideal para essa época, né? Com essa chuva. Alguém apanhou chuva hoje de manhã? Não. Ontem. Talvez amanhã, né? A chuva vem para estragar carnaval. Ainda bem, né? Diz aqui em versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Se vocês podem ver no nosso site, eu escrevi uma pequena introdução sobre o tema deste mês. Explicando a diferença entre a chuva temporal e a chuva seródia. A chuva temporal é a chuva no princípio, o tempo, né, de semear. Né? Quem sabe que logo depois de semear é bom ter chuva. Aquilo vai começar a, né, botar aquela pequena planta precisa aquela água logo do princípio. Mas antes da ceifa também é necessário uma outra chuva que vai ser o próprio fruto da terra. E essa é a chuva seródia. E a chuva representa na Bíblia o derramamento do Espírito Santo. A bênção que vem do alto. E no princípio da igreja houve uma chuva tremenda, uma chuva temporal, que era chamado o dia da Pentecostes. Mas Deus também promete outra chuva antes da sua vinda, em que vai provocar uma grande colheita de almas. E essa é a chuva seródia. Quantos de vocês querem participar nesta chuvada, essa tempestade, né, que vem do Senhor, em que podemos ver o mover poderoso de Deus e multitudes, né, multidões entrando no reino de Deus? Por isso eu clamo para esse dia. Mas eu sei que antes deste dia marcado no calendário de Deus, também vai haver muitas chuvas assim, que é importante pelo crescimento e pela preparação para essa grande colheita final. Por isso, né, a igreja, e claro que eu sei que ano passado, né, na nossa quinta, eu realmente não fui à quinta para regar ano passado, né? E infelizmente eu perdi 2 árvores que era muito especial para mim, né? Um que eu, né, comprei em França e outro que comprei em Ucrânia. Eu pensava que, bom, já está bem, eles não precisam. Morreram. Falta de chuva, nada cresce. Falta de chuva, né, a seca. E a seca representa, espiritualmente falando, né, um tempo em que não há nada, representa morte. Quando há seca, as pessoas têm fome, passam fome e morrem. Então, por isso, a nossa clamor, a nossa desejo de ver mais e mais chuva né, é o nosso dever, espiritualmente falando. Não somente fica assim com braços cruzados até que Deus, né, vem nos últimos dias e vem a chuva e tudo isso. Não, nós precisamos, para a nossa saúde, para a nossa vivência, para a nossa bem-estar, nós precisamos a chuva do Senhor. Por isso eu acho que hoje, e o tema que
que Bogotá, a igreja em Bogotá estabeleceu para todo o ano, era essa: manda tua chuva. E nós queremos que essa seja esse mês em que realmente nós nós experimentamos muito chuva no nosso próprio clima, mas que nós podemos entender o sentido espiritual e o nosso desejo e a nossa busca, a nossa participação dessa chuva do Senhor. A chuva é um símbolo da benção. A chuva vem de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo, não é? Sabe que no princípio, quando Deus criou a terra, não houve chuva. Houve vapor. O vapor que regava a terra durante os primeiros séculos, primeiros anos, até o dilúvio, até o dia de Noé. E só naquele momento que começou a chover sobre a terra. E em consequência do dilúvio, que também é consequência da chuva, é o arco-íris, que é aquela promessa que Deus não vai destruir completamente a terra, mais uma vez, o povo. Mas está em consequência da chuva. Não há arco-íris sem chuva, tem que haver água no céu, tem que haver água cair com o sol misturado, então faz aquela prisma, faz aquela arco-íris. Chuva é um símbolo de benção. E esse princípio de benção é algo que Deus estabeleceu. Porque tem que haver de cima para baixo. Então Deus é um Deus que abençoa. Ele que estabeleceu essa padrão para todo o seu povo, para ser um povo não somente abençoado, que tenha recebido a terra, mas um povo que abençoa, okay? Que transmite também a benção. E essa, como que Elias diz, é um equilíbrio. Não é somente, eu vou à igreja receber a benção. Não, nós recebemos, mas nós temos que participar. Nós também temos que abençoar as pessoas. Temos que abençoar as outras. O reino de Deus funciona assim. O reino de Deus não é um reino de maldição. É um reino de bênção. Okay? A maldição não faz parte de Deus. Jesus veio para quebrar a maldição, para destruir a maldição. E Ele faz isso com a bênção. Okay? Até que, lembra-se daquela passagem em Mateus 4, quando Jesus estava a ensinar sobre como lidar com pessoas difíceis. Ele disse: se alguém te amaldiçoa, o que é que nós devemos fazer? Devemos abençoar. Não é? Porque a bênção é mais poderosa do que a maldição. E a bênção representa o reino que nós estamos. Nós estamos inseridos no reino dos céus, e que aí, nos céus, há chuva, há bênção. E essa bênção é derramada. Então nós somos pessoas que abençoam. Não é? Quem que participa, não é, na maldição deve questionar se é do reino das trevas ou do reino da luz, porque não há maldição no reino da luz, não é? Com Deus. A bênção. Se alguém tem algo contra ti, não é? E não gosta de ti, fala mal de ti, não fala mal dele, não é? Não retribua com a mesma medida, abençoa. É isso que Jesus diz. Se alguém te maldiz, então abençoa. Porque a benção é poderosa. Até que Deus diz em Êxodo, quando Ele quando Moisés apresentou os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, depois que ele que fala sobre por Deus em primeiro lugar, honrar a Deus e não fazer de imagem de escultura, ele disse uma coisa tão importante. Ele diz que se nós dobrarmos os nossos joelhos perante os ídolos e tudo, há uma maldição. Mas a bênção, e essa maldição é passada de geração em geração, até 4 gerações. Sabe que a nossa vida tem consequência. A nossa forma de viver vai ser refletida nos nossos filhos e os seus filhos. Agora, ele diz logo a seguir, em versículo 6, diz que
Mas a bênção vai até 1000 gerações. Uau! Compare isso. 4 gerações ou 1000 gerações. Qual é o efeito? Não é? A bênção é tão poderosa. Por isso ele diz, lidera com a maldição, não com uma língua feia, não com a tua carne e as atitudes horríveis, não, com a bênção. Abençoa a pessoa. Mas não é só com aquele ar sarcástico, mas com sinceridade. Abençoa a pessoa. Deus vai fazer um grande efeito na sua própria vida. A chuva vem de cima para baixo. E sabe uma coisa? Alguém pode nos abençoar. Mas se nós não recebemos essa bênção, ou desejamos essa bênção, aquilo não entra. Mesmo assim, a maldição, a Bíblia diz em Provérbios, a maldição sem causa não virá. Tem que ter razão para a maldição ter o seu efeito na nossa própria vida. A bênção também é algo que nós devemos desejar de receber. Há uma passagem em Salmos 109, versículo 17, que diz o seguinte: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afasta dele. Se deseja a bênção, não é? Se concorda com... Se alguém te amaldiçoa e diz, pá, tu és estúpido. Pois é. Vem dos meus pais. Então, quem vem, não é? Tu não vais conseguir. Pois é. Claro, não tem formação para isso, não tem cunha. Não é? Se concorda com a maldição, aquilo vai ter o seu efeito. E se não desejar a bênção, também a bênção não vai. Quer uma vida diferente? Quer uma vida abençoada? Devia dizer, eu quero. Eu quero a diferença na minha vida. Eu quero o efeito do reino dos céus. Eu quero aquilo que existe no céu, a mesma experiência, a mesma vivência na minha vida. Por isso nós oramos, na oração Pai Nosso. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, como está no céu. Nós queremos isso. Então não começa de aceitar mediocridade, não aceita um nível baixo, não aceita aquilo que é inferior a isso. Busca e deseja. Não é? Se todo mundo diz, essa não dá, essa é difícil, é complicado, as coisas... cancela essas palavras, que são maldições, e declara a bênção. Não é? E deseja a bênção sobre a tua vida. Não é? Pode falhar 1000 pessoas, mas não significa que tu tens que falhar. Não é? Pode chumbar toda a classe, mas não significa que tu tens que fazer isso. Não é? A bênção de Deus é aquilo que nos segura, que estabelece a vontade de Deus na nossa própria vida. Há coisas que provocam ou que abrem a nossa vida para a bênção. Eu vou somente nomear, eu vou dar várias referências, eu não vou ler todas essas referências, porque é somente alguns, mas há centenas de referências que eu posso usar para verificar ou justificar aquilo que estou a dizer. Mas a primeira coisa que abre a nossa vida pela bênção é a obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, é tremendo esse capítulo, fala das duas realidades, a bênção e a maldição. Os primeiros 14 versículos falam da bênção. O resto, até versículo 68 ou 66, fala de maldição. É a maldição em tudo, né? Da saúde, da família, das finanças,
bem-estar emocional, é tudo, né? Tem todos os males do homem, está incluído naquela maldição. Mas a primeira parte, primeiros 14 versículos, que fala sobre a benção, está condicionado sobre a obediência. Se ouveres e obedeceres, será abençoado na cidade como no campo, a entrar como sair, no seu celeiro. Então, tu vais ser abençoado se ouvires e obedeceres. A bênção não está dependente de uma outra pessoa. A obediência de uma outra pessoa. Tu não podes desculpar a ti mesmo ou desculpar a tua falta de bênção, dizer, mas era a esposa que me deste. Era o marido que me deste, Senhor. Por isso eu não estou abençoado. É o emprego que eu tenho. É onde eu vivo. Não. A bênção vem de Deus sobre nós. Não tem nada a ver com a nossa condição, a nosso nível, a nossa formação, nem a nossa parental. É do Senhor. E quando nós somos obedientes, a Bíblia diz que Ele abre, as portas do céu, as janelas do céu. É como foi lido pela Elias hoje. Ele abre as janelas do céu e derrama uma bênção tal, aquela chuva do Senhor, quando nós somos obedientes à sua palavra. Não espera a bênção que Deus prometeu se nós não fazemos a nossa parte. Não espere isso. Proclamar de dia e de noite. Mas Deus olha para a obediência. É uma condição. É aquilo que provoca, que abre os céus para que essa chuva cair. Se nós andamos à procura da bênção, somos mendigos. Mas quando nós somos obedientes, é como nós somos herdeiros, nós recebemos por herança. É quase por obrigação, porque Deus não é como homem que mente. Aquilo que Ele diz é aquilo que vai acontecer. A segunda coisa, que abre os céus, é a adoração. A adoração é algo incrível. Nós podemos ter um péssimo dia. Nós podemos chegar aqui brigando todo o caminho. Mesmo completamente mal disposto. Entramos no tempo de adoração. É como o céu muda. É como algo muda. Quantos de vocês têm sentido isso? É tremendo. É misterioso. Eu não entendo, eu não sei como explicar, mas eu sei que a adoração provoca a chuva. Abre os céus. Em Zacarias, versículo 14, quando fala sobre subindo a Jerusalém, diz que cada família que vai e que começa a celebrar juntos com o povo de Deus e enche a casa do Senhor e começa a adorar o Senhor, a Bíblia diz que Ele vai mandar a chuva sobre as suas terras. É uma promessa. Uma coisa incrível. Como que Deus promete a chuva, por causa da obediência. Por causa da nossa participação em louvor e adoração. E subimos, nós chegamos juntos à casa do Senhor e louvamos o Senhor. E depois Deus manda chuva sobre a nossa própria vida. Terceira, é arrependimento. Arrependimento, às vezes nós pensamos, mas é quando nós sentimos tristes com aquilo que fizemos e prometemos para não fazer isso mais, mudar a nossa própria vida. Mas arrependimento é uma mudança não somente de direção, mas da nossa mente. E essa é tão importante se nós vamos ser abençoados por Deus. Eu quero que nós lemos em 2 Crônicas,
Uma passagem que eu estou a concentrar este ano, porque Deus deu-me uma certa diretriz sobre este ano, na área da oração e arrependimento, no nível nacional. E nós concentramos no versículo 14. Mas em versículo 13, diz o seguinte: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos seus, perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos viver num ambiente da maldição, não é? Em que há seca, não há provisão, não há bens, não há aquilo que precisamos. Estamos aqui tão aflitos, dia após dia. Nós não sabemos como nós vamos passar, como nós vamos viver. E mesmo assim, se nós humilharmos a nós mesmos e, não é, converter dos nossos maus caminhos, a Bíblia diz que Ele vai mudar a cena. Ele vai tirar essa maldição, Ele vai sarar a terra, Ele vai mandar a chuva. Arrependimento é poderoso perante Deus, porque é uma forma de tirar todo o argumento que o inimigo tem. E quando o argumento é cancelado, a bênção não é impedida. Quarto forma de abrir os céus é através da oração. Por isso nós vamos orar e jejuar durante esses 21 dias para Alenquer. Porque o meu desejo, Florinda, é teu, que haver uma chuva forte em Alenquer. Amém? Oração. Elias, né, quando ele recebeu a palavra do Senhor acerca de chuva, porque durante 3 anos não havia chuva. Imagina uma terra, um país sem chuva durante 3 anos. Epa, as pessoas andavam aflitas. Não é somente em comer, porque nada crescia. Os animais estavam assim a morrer. Né? E as pessoas não tinham água. Era mesmo mal. Depois o Senhor deu uma palavra a Elias, que ele vai enviar chuva. Mas ele não ficou assim, com braços cruzados, naquela atitude de fatalista. Será? Bom, ok, pronto. Eu vou esperar. Muita gente faz isso, né? Eles ouvem alguma coisa, ok, vou ver. Não, ele foi ao monte e começou a orar. E orou, depois mandou o seu servo. Então há nuvens? Não há nada. Ele orou novamente. Depois mandou o seu servo para ver, há nuvens? Não há. Ele orou novamente, 7 vezes. Até que ele começou a ver uma pequena nuvem. Tamanho do sua mão. E quando ele viu aquela nuvem, disse, agora vem a chuva. Ele começou a correr, para a cidade, para não ser apanhado no caminho. E veio e quebrou aquela maldição. Voltou a chuva sobre a terra. Vem a oração. Por isso nós, como igreja, nós temos que nos envolver em oração. Não é aquela oração rápida antes de comer ou de vez em quando, mas diariamente. Clamar ao Senhor, Deus, manda a tua chuva. Manda a tua chuva, Senhor. E depois, outra área que provoca, que abre os céus, é união. Salmos 133. Qual bom e suave é os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que deixa sobre a barba de Arão, e deixa a óleo de suas vestes, que vem de cima para baixo. É tão precioso. É tão precioso
quando as pessoas andam em união. União é a nossa responsabilidade. O Espírito Santo já foi dado a nós. E no Espírito nós somos unidos. Mas a Bíblia diz que temos que guardar essa união. Porque é tão frágil. A nossa carne, dando somente lugar à carne, é suficiente para criar brechas entre os grandes amigos. Basta uma pequena calúnia, basta um pequeno problema, basta uma conversa não cuidada. E aquilo separa os melhores amigos, famílias divididas, coisas assim ruins. E a bênção é impedida. E quando nós vivemos em união, isso significa amar o nosso próximo. A nossa alma, e deixe-me dizer isso, e vocês se escutem bem, a nossa alma é um bom servo, mas é um horrível líder. Se nós somos liderados pela nossa alma, que é a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade, é horrível. Essa que gera conflitos. Por isso, tem que estar sujeito ao Espírito. Quando serve o Espírito, é uma maravilha. Porque precisamos a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Precisamos disso. Mas o nosso Espírito, o Espírito do Senhor tem que estar em controle. Tem que mandar. E quando nós vivemos neste ambiente do amor, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, todas aquelas uns aos outros escrituras, vocês devem sublinhar na Bíblia, porque é a nossa guia do nosso próprio comportamento. Como viver num contexto tão diverso, porque a nossa vivência, nossas ligações não são naturais. Somos muito diferentes uns dos outros. Vivemos em lugares opostos. Não há razão para a união, olhando para a parte natural. É só no Espírito que Deus, que nós temos essa mistério, essa vivência. Mas no Espírito é algo tremendo. Tão misterioso. Nem temos que falar a mesma língua para saber, não é? Aquela bênção de estar juntos em união. Somos um no Espírito. E dali, Deus ordena. Não temos que buscar a bênção. Deus ordena a bênção. Eu olho para esse grupo, né? Seja um grupo de vida, seja a nossa congregação. Eu olho para isso e digo, bênção, vem. Ele manda como um raio. Né? E nós recebemos aquela bênção. É tão poderoso. Agora, para os que têm filhos, quantos de vocês têm filhos? Ok, eu vejo 3, 4. Alguns de vocês. Sabe que a bênção paternal, a bênção da família é muito poderoso. Quantos de vocês que têm filhos querem que os vossos filhos sejam abençoados? Querem que eles andem bem, né? Que eles não sofrem de qualquer maldição, nem doença, nem problemas financeiros, né? Eu acho que todos os pais querem isso. Se não, então não devem ser pais. Né? Nós queremos o melhor sobre os nossos próprios filhos. Mas essa não vem, porque às vezes as pessoas, e eu tenho ouvido isso em cafés, em lugares assim fora, e às vezes fica assim com arrepios, mas como é possível? Não é? As pessoas, os pais, falam de uma forma tão negativa sobre os seus filhos, é como, não é, maldiçoa e espera que a pessoa vai andar bem. Tu és estúpido. Tu és uma... E fala assim. Não é?
E depois esperamos que eles vão fazer bem na escola. E quando não é? Sai com boas notas, então vem novamente com uma camada de maldições. Não é? E depois espera que alguma coisa positiva vai acontecer. Aquilo que vem dos pais de cima para baixo tem poder. A maldição, quando está no contexto de um relacionamento, seja em casa com mulher, homem e mulher, pais aos filhos, quando está neste contexto, tem muito efeito. Por isso temos que vigiar sobre as nossas palavras. Deus abençoou. Ele era primeiro para abençoar. E Ele abençoou. Não somente a terra, mas a sua criação. E abençoou Abraão. Quando ele queria formar uma nação para ser testemunho da sua graça. Ele pegou numa pessoa e abençoou. Numa das conquistas, quando Abraão foi para confrontar os 5 reis que tinha dado seu sobrinho e levando os bens, quando ele voltou desta conquista, foi algo tremendo. Ele encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote de Deus. Era uma figura de Jesus no Velho Testamento. Porque em Hebreus diz que Melquisedeque nem tinha princípio nem fim. Ele era sacerdote, o rei de Salém, que significa paz. Ele era o príncipe de paz. E sabe que a primeira coisa que Abraão fez, e essa foi antes da lei, por isso quando alguém critica dízimo, porque é de lei e não é para nós hoje, Abraão deu dízimos, esse foi séculos antes da lei, deu dízimos a Melquisedeque, a figura de Jesus. E essa sacerdote, essa Melquisedeque, abençoou a vida de Abraão. Então, a nossa responsabilidade é abençoar, em abençoar quem está para cima, é através do serviço, é através da obediência, é através da honra, e depois de cima para baixo, através da bênção. Okay? Ele abençoa. Seus filhos precisam da bênção, precisam de ouvir da tua boca, mãe, pai, algo positivo, dia após dia. Oh, tu és lindo, tu és inteligente, tu tens uma sensitividade das coisas espirituais, tu és mesmo amável, tu és. E semeia a bênção na sua própria vida. Okay? A crítica não vai longe. Okay? Mas a bênção ultrapassa todas as outras coisas. Isaac abençoou Jacó. Mesmo por engano. mas sendo abençoado, disse, não vou tirar isso. Mesmo sabendo que ele foi enganado pelo seu filho, porque o filho queria ser abençoado. Ele queria mais a benção do que o seu próprio irmão. E foi atrás. Enganou os seus pais, mas pronto. Recebeu a benção. E aquela benção ficou, porque logo que sai da nossa boca, nós não conseguimos controlar as consequências. É a mesma coisa quando sai alguma coisa torta, uma coisa de maldição da nossa boca. Não temos mais controle sobre isso. Aquilo começa a ter uma vida própria. Começa a fazer aquilo que nunca queremos passar. Alguns de vocês estão a colher o fruto disso. Não é? Porque quando tinham a oportunidade de semear, não semearam bem. Não é? E é importante, mesmo agora, mesmo se os filhos já estão fora da casa, mesmo se estão crescidos, comece já a semear aquilo que quer colher no futuro. Semeie isso. Jacó
abençoou os seus filhos. Todos os seus filhos, um a um. Fez declarações sobre as suas vidas. David foi interessante. Quando ele tinha aquele coração para Deus e pela presença do Senhor. E quando ele trouxe a arca a Jerusalém, estava a celebrar e tudo isso. Logo que colocou a arca na tenda, ele voltou para a sua casa, e a Bíblia diz, para abençoar os seus filhos. Logo depois disse, eu estava assim na presença de Deus, agora eu não vou ficar só para mim, eu quero abençoar os meus filhos. A sua mulher, Mical, encontrou ele no caminho para abençoar os seus filhos com críticas. Que disparate, o que estás a fazer? Estás a envergonhar toda a família com essa forma de dança. Epa! E começou a criticar, não é? O próprio marido. Sabe o que aconteceu com ela? Ela nunca mais, ela ficou estéril, ela ficou numa seca, ela nunca mais deu fruto. E morreu uma mulher amargurada. Incrível. Quando nós abençoamos os nossos filhos, quando os filhos recebem, é algo poderoso que acontece. É tão importante que nós abençoamos. Temos que fazer isso mais vezes. Né? Cada um de vocês deve fazer mais vezes também. Alguém está à tua espera para ser abençoado por ti. Não é? Talvez se tenha amaldiçoado alguém no passado, faz favor, cancela essas palavras. E começa a ser o contrário, começa a abençoar. A nossa igreja é uma igreja tão, não é, amável. Só estando em eventos, estando em lugares diferentes, em cada grupo de vida que temos, é uma alegria. Eu gosto tanto da nossa igreja, porque vocês são uma bênção. E eu sei que nós podemos multiplicar isso, porque é algo ao nosso favor. O sorriso de Deus sobre nós, o amor que Ele tem derramado nos nossos corações. Não seja um poço, seja um rio. Deixe fluir a bênção do Senhor. Pais, faz favor, hoje, não deixe passar esse dia sem comunicar a bênção aos seus filhos. Como vocês ouviram, é tão fácil. Mas de coração, começa a abençoar. E tu vais colher o fruto. Tu vais ver a diferença nessa geração. A geração não vai trazer tristeza a ti. Quando eles são grandes, tu não vais assim, ficar assim angustiado. Tu vais ficar assim. Quando eu estive a semana passada na casa da Massamina, ela disse, meus filhos são tremendos, todos. A forma que eles me amam, os mimos que eles me dão, as coisas, né? Eu sei que no princípio, né, sabendo da história da Massamina, ela não abençoava assim como ela está a fazer agora, né? Alguns dos filhos dizem que não, a minha mãe, quando éramos pequenos, era complicada. Mas sabe, Deus fez uma grande viravolta da vida dela. E ela começou a abençoar. E agora tem filhos tremendos. E eu dou graças a Deus. E nós podemos ver isso também. Deus não nos condena pelo passado. Ele perdoa o passado. Ele dá-nos outra oportunidade. E agora vamos começar, não é, a fazer de uma forma duplicada, não é, triplicada, multiplicada. Vamos ser pessoas que andam assim. Não se importa as pessoas dizem, a pessoa é louca. Está sempre a sorrir. Está sempre com uma conversa positiva. Não é? O mundo não é assim. Ela tem a areia a cabeça na areia. Não faz mal, que os outros dizem. É melhor ser assim do que andar assim, só preferindo coisas negativas. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas o povo de Deus tem o poder da bênção. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé.
Aleluia. Obrigado, Jesus, pela essa oportunidade. Aprender do teu caminho. Ver do teu exemplo. Como viver em bênção. Nós te louvamos, Senhor. E agora, como pastor, eu quero fazer essa declaração que vem em número 6. Sabe que é Deus até que mandou escrever uma bênção, só para não ter desculpas. Ele diz que o Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Deus é um Deus de benção e vocês são abençoados. Amém. Boa semana. Melhor semana de todo o ano. Amém?